essa noite, que a glória do Senhor se manifeste por suas palavras, ó Deus. Penetra nossos corações e cumpra a tua obra, Pai, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, é que eu te peço e coloco nas tuas mãos a vida, Senhor amado, e o teu vaso, Deus, debaixo das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim. Obrigado, pastor. Pode ligar aqui já, né? Pode ir. Testo. Alô? Isso, meio? Alô? Ó. Falta ligar o principal aqui. Alô? Testo. OK。皆さん、ちゃんと聞こえてます？聞こえてますか？大丈夫。通訳の大丈夫。これからポルトガル語になるから。で、まず、ですね、ちょっと紹介していきたい。Eu quero apresentar a vocês uns irmãos da fé que nós conhecemos talvez há mais de 5 ou 6 anos atrás em Numazu. 5、6年前は、いい ?5、6年前は、この、兄弟ですね。その信仰の兄弟の、今日は、初めて、こっちの、うちの教会に来ていただきまして、非常にね、嬉しくて、で、紹介させていただきたいと思っています。永田さん夫婦、永田和彦さんと、永田、春江さん、よくいらっしゃいました。本当に嬉しく思っています。どうやって、僕たちはそのお客さんが受け入れるのを、歓迎するのか、ポルトガル語で、どうぞ言ってください。Sejam bem-vindos em nome de Jesus. そうね。いらっしゃいませ。イエス様の名前でいらっしゃいと、イエス様はもちろんあなたたちを愛するんですけど、僕たちもあなたたちを愛しています。はい。で、これからポルトガル語でスイッチに切り替えます。Eu acho, né? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos, no capítulo 26. Atos, capítulo 26. No versículo 14. É longo. Atos, capítulo 26, versículo 14 em diante. Hechos. 詩編26章14節から26の14、はい、から。トムさんのあれ、通訳はできてないよね。あれ、やっぱり聞こえないね。はい。さあ、vamos ler. Amém? 詩編26、詩編じゃない。アトスだから、違う。使徒の働きですね。26章14節から。もちろん、vou ler em português e os nossos irmãos Nagata no方はpode ler em japonês, por favor, tá? Então vamos lá, a partir do 14. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Resistir ao aguilhão só trará dor a você. Então perguntei: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora, levanta-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que viu a meu respeito e de que mostrarei a você. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio,
para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. 19. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem, se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. 22. Tenho, porém, contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram de que haveria de acontecer, que Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em voz alta: Você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Então Paulo respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou em lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: Por pouco me convence a tornar-me cristão. 29. Paulo respondeu: Oro a Deus que por pouco ou por muito tempo, não somente tu, mas também todos aqueles que estão me ouvindo hoje se tornem como eu, exceto quanto a essas algemas. 30. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam sentados com eles. 31. Saindo do salão, comentavam entre si: Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: Ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Bem? Assim diz a palavra do Senhor. Né? Eu gostaria de orar mais uma vez, irmãos, porque nós estamos aqui, nós estamos salvos, eu acredito, mas eu espero que você receba essa palavra para que você também possa falar para outros irmãos que talvez ainda não tenham aceitado Jesus, e muitos lá fora ainda não conhecem a palavra do Senhor. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos por este momento e pedimos, Senhor, que pelo Espírito Santo, Senhor, o Senhor toque em nossos corações, Senhor. Que esta palavra, Senhor, que ela venha, Senhor, como uma flecha em fogo, Senhor, para que possa, Senhor, aumentar nosso amor por Ti, Senhor, para que possa aumentar, Senhor, nossa dedicação a Ti, a Tua vida, o que Jesus Cristo, o nosso Senhor, fez pelo sacrifício dele na cruz, Senhor. Ele se sacrificou por nós e nós precisamos mostrar esse sacrifício para outras pessoas que ainda não entendem, Senhor, que ainda não Te conhecem, Senhor. Usa, Senhor, e toca-nos especialmente em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Este relato de Paulo é a terceira vez que ele fala sobre a conversão de Paulo. Né? Nós temos as duas primeiras vezes, ela é em Atos, no capítulo 9, no capítulo 22, e agora, nesse capítulo 26. Né? E eu queria que vocês entendessem a situação em que Paulo está. Se vocês puderem ir para o Atos, capítulo 25, 23, é só um capítulozinho antes, né? Capítulo 25, 23, só para dar uma introdução do que a situação que Paulo está. Amém? Amém? É o 25, 23, né? E depois a gente vai voltar para esse 26 onde nós estamos agora. É nosso trilho principal vai ser o 26. Eu vou voltar rapidinho só para dar uma introdução do local, tá? Diz assim, Atos 25, 23. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato,
entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. Né? Eu quero que vocês tenham uma ideia desse cenário em que Paulo está. Imaginem agora, né? Paulo ele está num auditório, talvez seja bem maior do que isso daqui, né? E vemos pessoas importantes dessa cidade. Nós temos o governador, que é o Festos. Nós temos o rei Agripa, que é o rei dos judeus nessa época, colocado pelos romanos, né? E temos também a mulher do rei Agripa, que se chama Berenice, né? E muita gente, muitas outras pessoas importantes, talvez generais, talvez tribunos, e também na frente desse povo todinho está quem? Paulo, o apóstolo Paulo. Ele devia estar tudo com a roupa bem simplesinha, mas com certeza ele estava acorrentado, porque diz isso na palavra que estava acorrentado, né? E Paulo, por que Paulo está ali naquele local? O que foi que Paulo fez? Né? Ele começa falando que ele estava indo para Damasco, no capítulo 14. Ele estava indo para Damasco e ele viu uma luz mais brilhante do que o sol. Imaginem, uma luz mais brilhante do que o sol. Né? E só aqui no capítulo 26 é que fala que todos eles caíram. Né? Todos eles caíram. Nos outros capítulos não fala sobre isso. Né? E ele cai, ele sente que Jesus está falando com ele. Tanto que ele pergunta no capítulo 14, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é lutar contra os aguilhões, né? Então ele sente que ele está escutando a palavra do Deus vivo. Até agora ele era um homem fiel à religião judaica. Mas ele combatia, acredito que todos sabem, que ele combatia o cristianismo, porque ele achava que era uma seita. Ele achava que ia contra os princípios do judaísmo. Então, ele era corretíssimo nas leis judaicas. Então, ele não aceitava a seita nazarena, como eles chamavam de seita nazarena. E isso, Paulo, depois que ele tem essa visão com Deus, ele entende que quem ele estava perseguindo não era aquelas pessoas que ele estava atrás. Ele estava sim perseguindo ao Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele caiu na real. Ele caiu, entendeu o que estava se passando realmente com a vida dele, né? Então, Paulo, ele entra ali naquele cenário, volta ao cenário do auditório, né? Ele tá... Por que ele foi preso? Né? Por que ele foi preso? Né? Ele só está querendo fazer o quê? Falar a palavra de Deus, a mensagem de Deus, espalhar a mensagem por todo o império. Isso, né? E ele começa a falar sobre isso na frente de quem? Do rei Agripa, da mulher dele, que depois a gente vai ver que era, na realidade, a irmã dele, e do governador Festus, né? Então, dê uma olhadinha rapidinho no versículo 19, né? Paulo começa a explicar a situação dele, por que ele está nisso, né? Quando ele recebe essa imagem do Senhor, a mensagem do Senhor, escuta a voz do Senhor Jesus, ele completamente muda a atuação dele. Ele sai, né, a mente dele, que foi programada para lutar contra os cristãos, ele imediatamente ele começa a passar a falar a palavra de Deus, né? Agora imagina você, eu ainda não tive essa experiência, uma experiência com Deus que me tocasse, que me levasse para o fundo do poço.
E espero não ter. Não sei se o Senhor está preparando, está me preparando para isso. Mas muitos de nós aqui já tivemos essa situação. Por um acidente de carro, como minha esposa teve. Ou por uma doença. Ou pelo falecimento de alguém. Ou por um problema de família. Que todos nós temos, né? E então, Deus, quando falar com você diretamente, como falou com Paulo, né? Você escute, amigo. Siga a palavra do Senhor. Siga porque Ele está falando. A pior coisa que você vai fazer é não obedecer o que Ele está falando. Então, para você poder escutar essa palavra, você tem que estar com o seu espírito também conectado com Ele. Amém? E foi isso que Paulo recebeu, né? Ele recebeu essa mensagem, né? Eu vou no capítulo 20 aqui, 19 a 20. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que, qual era a mensagem dele? Que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem arrependimento. O que significa isso? Né? Eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus. Mas eu continuo caminhando errado. Eu continuo não perdoando o meu irmão ou minha irmã. Eu continuo não obedecendo ao que o Senhor está falando. Então, a gente não pode pensar, a gente não pode ficar só, eu me converti só na cabeça. A gente tem que fazer com atos também. A gente tem que demonstrar isso. E foi o que o Paulo fez. Ele recebeu a mensagem de Jesus. O que ele fazia? Ele perseguia os cristãos. Ele ia até outras cidades. E estava indo para Damasco, né? Para perseguir, para matar. Mas o que foi ele? Depois que ele recebeu essa mensagem, ele mudou completamente. E aqui a gente tem um ponto importante, né? Dizendo aqui que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando as obras que mostrassem arrependimento. O que é se arrepender? Você está fazendo uma coisa, você está indo para um caminho. Não, isso aqui está errado. Você tem que fazer o contrário. Isso aqui sim. Se alinhar com Deus. Amém? E mostrar o que você está fazendo também. Não para se glorificar, porque você, se fizer isso, não vai ter glória nenhuma. Você tem que fazer isso para glorificar o nome de Deus. Amém? E se voltar para Deus não significa, né, somente mudar a mente, como eu estava falando agora. A gente tem que mudar nossas ações também, né? Por isso, e depois no capítulo 21 diz assim: por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me, no versículo 21, né? Por isso, né, é que eu fui preso. Por isso eu estou na custódia romana por 2 anos ele ficou, né? Então ele está demonstrando, está falando para o rei Agripa, para Festus e para as pessoas, por que ele estava sendo perseguido? Ele só estava cumprindo a palavra de Deus. Não tinha nada mais, nada menos. Amém? Aí vamos para o capítulo 20, versículo 22, 23. Tenho, porém, contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. Vejam bem. Tenho, porém, contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas Moisés disseram que haveria de acontecer. Que Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria a luz para seu próprio povo e para os gentios. Interessante, né? Em toda essa situação que Paulo está enfrentando, ele diz assim: porém eu tenho contado com a ajuda de Deus. Veja que ele está preso 2 anos. Não sei que tipo de comida ele estava comendo. Se ele estava passando frio ou não, com certeza. Né? Ele não tinha... O que Paulo queria era fazer era falar mais a palavra do Senhor. Espalhar a palavra do Senhor. Mas 2 anos ele já estava preso. Né? Mesmo assim ele está dizendo o quê? Eu fui ajudado por Deus. Está passando sofrimento? Está passando perrengue? Está passando aperto? Você está sendo ajudado por Deus. Só que a gente não sabe o propósito ainda. Não sabe, o processo é longo. Talvez. Mas vai ter um final que o Senhor está no controle. Certeza?
né? Então, Paulo diz assim, né? Que tenho a ajuda de Deus. Aí você pergunta, por que Paulo não orava para sair desse problemática toda? Para sair desse problema, né? Porque a gente, né? Me lembro, Pedro, também, não sei se era no Atos ou no Pedro, acho que é Atos, que Pedro, todo mundo estava orando para Pedro sair da prisão. Orava para sair da prisão. Mas o Paulo, ele está dando graça e estou sendo ajudado por Deus. Por quê? Né? A preocupação de Paulo, uma das maiores preocupações de Paulo, né? Ele não queria a própria liberdade dele. Ele não queria o conforto próprio dele. Ele queria fazer o quê? Falar a palavra de Deus. Não interessa se ele estava acorrentado, se ele estava surrado, do jeito que ele queria falar a palavra de Deus. Por quê? Porque foi essa mensagem que Jesus mandou para ele. Para ele ser servo e ser testemunha. Servo, nós somos aqui também, né? Falando a palavra de Deus, espalhando, né? Testemunha é você tendo essa oportunidade de passar por problemas, passar por dificuldades e dizer que o Senhor venceu. Acabou a bateria? Bateria que ele tá. Bateria que ele tá. Não, calma. Deixa eu time. Né? Paulo. Tá ligado? もうオンになってます。どうでしょうか。多分右左。大丈夫。Né? A preocupação de Paulo, então vamos voltar um pouquinho, tá? A preocupação de Paulo não era ficar livre de problemas, não era ficar livre, querer uma vida confortável, né? Lógico que nós podemos, nós merecemos também, mas não porque Deus é obrigado a nos dar isso, né? A vontade dele era o quê? Completar o propósito que Deus tinha dado para ele, que era apresentar a mensagem dele para reis e para pessoas nobres ou pessoas simples também, né? E aquelas correntes que estavam no braço dele mostravam isso, porque ele estava preso, mas ele estava falando da palavra de quem? De Jesus. Para quem? Para pessoas importantes na sociedade e para pessoas simples também, né? Então, aquilo era uma chance dele falar também para Jesus. De falar de Jesus para os judeus e para os romanos também, lógico. Bem? Né? Eu não sei se você vai sentir isso como uma repreensão, né? Mas eu vou falar um pouquinho do meu testemunho, né? Porque antes de eu aceitar Jesus, eu queria uma vida fácil, eu queria ter dinheiro, eu queria ter tranquilidade, né? Se eu aceitar Jesus, acho que vai ficar melhor ainda. Assim que eu pensava, né? Mas a gente vai vendo e entrando na vida cristã, vendo que todos os apóstolos, todos os que passaram a aceitar Jesus, todos tiveram tribulações, todos tiveram problemas. Ficaram ricos? Não. Eles ficaram famosos com mulheres ou homens lindos atrás de mulheres lindas atrás? Não. Eles passaram por problemas? Passaram. Mas eles passaram tudinho por quê? Por causa da fé que eles tinham em Jesus Cristo, né? Então, nós temos também que renovar nossa fé todos os dias, porque a gente vai ter problemas sim. Eles passaram, Jesus passou também. Por que a gente não vai ter? Né? Então, Paulo ele fala nisso, nessa parte, e isso serviu muito para mim, porque depois, quando eu aceitei Jesus, eu achava que tudo ia ficar um mar de rosas. Eu achava isso, ninguém vai mexer mais comigo. Pelo poder de Jesus, eu nem sabia ainda o poder do Espírito Santo.
de Jesus, poder de Jesus, mas ainda era só palavra, ainda não tinha isso no coração. Ainda não tinha intimidade com o Senhor para poder falar dessa maneira. E a gente vai passando por problemas, a gente vai confiando no Senhor, a gente vai vendo as respostas, a gente vai tendo as testemunhas ao nosso lado e a gente vai ser testemunha também para poder ter essa autoridade de falar com isso. Amém? Cada um de nós está passando por esse processo. Cada um de nós, né? Se é novo, se é middle age, se é mais ou menos, ou se é mais senior, mas todos nós passamos por essas dificuldades, né? Ele diz assim, voltando ao versículo 22 e 23. Contado com a ajuda de Deus, né? Desculpa, agora eu vou passar para o 24, né? Paulo, ele falava muito, né, que o propósito da vida dele, do Senhor, na minha vida, era falar sobre a situação que eles iriam passar, né? Principalmente Paulo, né? Eles iam ter problemas de desconforto, períodos de inconstância, eles poderiam ter problemas de não ter a liberdade, né? Mas eles continuavam fiéis, principalmente Paulo. Por quê? Paulo dizia, eu estou apenas dando testemunho do que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Eu não estou fazendo nada mais além do que isso, né? Agora, imaginem, né? Paulo falando isso para essas pessoas, para essa sociedade, né? E o Paulo todo simplesinho, devido à situação dele, né? Mas ele não teve medo. Nós também, nós estamos aqui nesse país, no Japão, né? Quando a gente for falar, né, com o pessoal da nossa igreja, é tão fácil a gente falar com o pessoal da igreja, né? Falar de Jesus, né? Mas a gente está lá saiu daqui da igreja, está lá no mundo, está no nosso trabalho, né? Está no nosso divertimento, às vezes, na rua. Como é que a gente vai demonstrar se a gente é cristão ou não? Se a gente não tiver esse conhecimento, se a gente não sentir Jesus dentro de nós, nós não podemos espalhar, não podemos ser embaixador do Senhor, né? Então, e Paulo, vou voltar ao assunto aqui, né? E Paulo, ele está naquele auditório falando que ele está apenas fazendo isso, seguindo os profetas, e vai tocando no coração de cada um, né? Vai tocando no coração de cada um e todas as pessoas eles vão só escutando. Eu acredito que se caísse um clipezinho assim no chão, pum, eles iam escutar o barulho, porque Paulo está falando, né? Aí então no versículo 24, né, entra o Festus. O Festus é o governador, né? Ele diz assim no versículo 24. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo? As muitas letras estão levando à loucura, né? O que ele está dizendo aqui? Paulo está maluco. Que negócio é esse que está falando aí? Eu acho que eu vou acabar com esse julgamento aqui. Você está doido, né? Mas aí você pensa assim, por que Festus falou dessa maneira? O governador, né? Falando com Paulo. Quais as razões que o Festo teria para falar de Paulo assim, né? Vamos dar 5. O Paulo estava acorrentado em corrente, né? Mas mesmo assim ele estava feliz. Ele estava feliz, né? E Paulo insistia que Deus poderia fazer o morto renascer, né? E para uma pessoa como Festus, esse governador, isso era uma loucura, né? Não, Deus pode fazer, assim como Jesus Cristo renasceu. Mas esse governador romano, esse cara tá doido. Ele estudou demais, aprendeu demais, ele tá ficando maluco, né? Outra coisa, Paulo ele teve o quê? Uma visão celestial que mudou completamente a vida dele, né? Paulo estava mais preocupado em proclamar que Jesus, falar de Jesus, do que da própria vida, da própria liberdade. E por último, né? Ele pregava uma mensagem de quê? De esperança. Ele pregava uma mensagem de redenção para toda a humanidade. Não era só para judeu, não era só para gentil, era para todos, né? Então,
o Festus escutou isso. Esse cara tá doido, né? E, na verdade, irmão, nós aqui como os cristãos, nós acreditamos em tantas coisas. Nós temos a fé no Senhor Jesus Cristo. Talvez as pessoas do mundo olhem para a gente e estão meio fora da linha, né? Não é verdade? Acho que acontece isso. Até eu já falei aqui mês passado, né? Uma amiga de infância no Brasil, quando eu disse que eu era pastor, ela disse: "Você tá doido?" Primeira reação dela, né? Mas gente, por quê? Aí hoje eu estava falando com o senhor japonês lá na empresa e não, você me convida, ele me convida para ir, não me cai. Eu disse, não, eu não bebo, eu não bebo mais. Eu já não bebia muito antes, né? Depois que me converti, mesmo que eu não. Mas não porque a gente é obrigado a não beber, porque a gente é obrigado a não fumar. O Espírito Santo vem e vai limpando a gente. Não precisa fazer esforço. Não precisa fazer esforço. Assim como, talvez, eu não sei, não tô dando exemplo de ninguém. Você era uma pessoa muito cabeça quente e depois que aceitou Jesus, né? Vai se controlando, vai pensando 2 vezes, às vezes 10 vezes, talvez seja melhor 7 vezes 7, né? Para perdoar as pessoas também, né? Né? Então, por quê? Porque a gente tem aquela carne lutando contra o espírito, né? Mas é justamente isso. O Festus olhava Paulo como um maluco, né? Mas Paulo, o que foi que Paulo fez? Ele veio no versículo 26. No versículo 26 diz assim: Paulo respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. E no capítulo 26 diz assim: O rei está familiarizado com essas coisas. E lhe posso falar abertamente: estou certo que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou em lugar qualquer, né? Paulo fala para Festas: eu não sou louco, não. O que eu estou falando para você aqui é verdadeiro, né? É razoável, né? Por quê? Porque a mensagem de Jesus, a mensagem do cristianismo, ela é verdadeira, né? A gente não chega para ninguém assim dizendo: olha, você acredita num Deus que está num lugar escuro e se um dia ele te pegar, você vai ser salvo. Não é isso que nós pregamos. O que nós dissemos, o que nós falamos, é que a Bíblia diz, né? Que a gente quer aceitar o Senhor Jesus Cristo, né? Se arrepender, confessar e acreditar, declarar nossa fé em Senhor Jesus Cristo. Aí nós seremos salvos. Não vai ser escolhido por sorte. Não é sorte. Não é nada por sorte. É tudo a decisão que a gente tem que fazer. Mas, né? É isso que o Paulo está falando para a fé. Eu não estou inventando nada. Está tudo colocado nas Escrituras e está sendo provado, né? Então, Festus, eu não sou maluco. Eu estou dizendo para você que a minha fé ela é razoável, ela tem fundação, né? E você também tem a fundação, que essa fé tem fundamento, porque você está baseado aonde? Onde é que a gente lê? Da onde vem a nossa base? Vem aqui deste livro, né? Então, apertei, saiu tudo errado aqui. Então você vai, vai seguindo o caminho, porque esse caminho está escrito aqui desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, né? Vai tudo indicando, do Velho Testamento vai indicando para Jesus, né? E Paulo disse para ele, o rei ele já sabe disso, o rei já ouviu falar disso, o rei ele sabe que isso aconteceu, o rei ouviu as promessas, né? E isso é que a gente tem que lançar nossa fé sobre Jesus, né? E uma coisa que acontece muito, e nós vemos agora atualmente, sobre a verdade, né? Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? A verdade agora está sendo tão atacada, né? Eu chego no local, a verdade é essa aqui. Eu vou neste local, a verdade é essa aqui. Qual é a única verdade que é o nosso ponto de referência mesmo? Somente aqui na Bíblia.
É somente Jesus. Essa é a verdadeira verdade. Mas as pessoas, às vezes, elas não querem aceitar essa verdade. Às vezes a gente fala alguma coisa e não, essa é a tua verdade. Aí diz, não, essa é a minha verdade. Eu acredito e tenho fé que o nosso Deus, ele é verdadeiro. Né? Você também tem que ter fé nisso. Porque se você ficar, quando for enfrentar um inimigo ou algum problema, se você não tiver fé, não vai adiantar nada, irmão. Né? Você tenha fé no que você está fazendo. Né? Acredite em Deus. Acredite em Deus. Né? E assim como Paulo, né? Ele confrontou essas pessoas na frente dele, né? Dizendo, porque vejam bem, irmãos, nesse julgamento, se desse errado, a cabeça do Paulo ia rolar. Com certeza. Né? Se eles não gostassem do que Paulo estava falando, se eles achassem que Paulo, esse cara está só com palavras vazias, que não tivessem sentido, provavelmente Paulo ia ser morto naquele julgamento. Porque ele tinha pedido para ir para César. Mas antes de ir para César, eles precisavam fazer uma vistoria, uma peneirada, até ele chegar até César. Né? Então, Paulo fala para o rei Agripa, né? O rei está familiarizado com essas coisas. Ele pode falar abertamente, né? Nada disso escapou do seu conhecimento, porque nada se passou em lugar qualquer. Quer dizer, que não teve coisa escondida, né? Provavelmente, né? O Festus, ele deveria ter chegado há 2, 3 semanas, sei lá. Não sabia falar, não sabia muito sobre Jesus. Ele era um governador que foi colocado no lugar do Félix. Eu acho que é Félix o nome do antigo governador, né? Mas Paulo, ele ora para Agripa, para o rei Agripa, né? E fala, no versículo 27, ele diz assim, como se não tivesse mais ninguém. Vocês vejam bem, estava o Berenice, estava o Agripa, o Festo e as outras pessoas, mas o Paulo, ele foca a mente, os olhos dele, parece um raio laser assim, para o Agripa. Ele diz assim, Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Ele fala para o rei Agripa, você acredita nos profetas? Interessante que ele não fala, você acredita em Jesus? Não, né? Você acredita nos profetas? Eu creio que sim. Por quê? Porque ele já ouviu, o rei Agripa, ele já ouviu as palavras dos profetas todas. E se as palavras dos profetas estiverem corretas e forem verdadeiras, elas vão chegar a quem? Em Jesus. Não é verdade? E o Agripa, ele sabia, porque o pai dele havia mandado matar quem? Além de outras pessoas. Mas uma pessoa famosa na Bíblia foi assassinada pelo rei Agripa. Quer dizer, foi a manda do Agripa. João Batista. João Batista, né? Ele foi assassinado por quê? Assassinado, né? Ele estava contra o casamento desse rei. Estava tendo uma relação que não era correta, né? Com uma parente, vamos dizer assim. Então, o rei Agripa, ele sabia do que estava acontecendo. Ele tinha noção dos profetas, dos judeus, até o momento que ele estava, até o momento. Ele sabia também que Paulo foi designado para fazer essa função dele, né? E a gente vê assim que nesse momento, né? Paulo diz para Agripa: "Você sabe disso, né, Agripa? Você sabe, né? E o que você vai fazer então, né?" O Agripa diz assim no capítulo 28: "Por pouco me convence a tornar-me cristão. Por pouco, por um pouco, me convence a tornar-me cristão." A gente pode entender um pouco em tempo,
ou então em distância. Qualquer um dos dois a gente pode usar aqui, tá? Por exemplo, se fosse no tempo, se o Paulo continuasse a pregar a palavra de Jesus, a palavra de Deus, talvez a Agripa pudesse aceitar, né? Seria o tempo. Ah, vai continuar falando, então vou aceitar. Ou então eu chego até aqui próximo. Mais do que isso eu não vou. Eu vou aceitar. Ah, mais do que isso eu não vou. Por um pouco. Escolhe, né? Então, você se pergunta, por um pouco, por que a Agripa não aceitou? Porque talvez muitas pessoas no mundo também não aceitem Jesus, Senhor Jesus. Muita coisa acontece se você tem um pecado que você não quer largar. Nós vemos aqui Agripa, a esposa dele, Berenice, e o Festus. A Berenice era o quê? Irmã dele. Se ele aceitasse a palavra de Paulo, ele teria que largar da relação que ele tinha com a esposa, com a irmã. Então, se eu aceitar o que Paulo está dizendo aqui, eu não vou continuar essa relação. Então, não, mais um. Aí ele olha para o Festus, lado esquerdo dele. E o Festus? O Festus tinha acabado de dizer que ele era maluco, que ele era doido. E se eu aceitar o que Paulo está dizendo, ele vai dizer também que eu sou maluco, que eu sou doido. Ele vai ficar preocupado com o quê? Com o que as pessoas estão falando. O que está acontecendo ao redor dele. Então, não vou aceitar. Nem a Berenice, porque eu não quero deixar a Berenice. E eu não quero que o Festus me chame de maluco. Aí ele olha para frente dele. Quem está lá? O Paulo lá, todo miudinho, com corrente na mão. Aí ele olha. E se eu disser, olha o que vão dizer. Estou associado com quem está preso. Com quem não tem nada para oferecer, entre aspas. Né? Então ele não queria largar. Ele estava preocupado com as pessoas à volta, né? E não se preocupou em receber a palavra de Deus. Agora vejam que coisa, irmão. Que tragédia é essa decisão do Agripa. Porque você decidindo, você tem uma decisão. Eu decidi, aceito o Senhor Jesus. Ou eu não decidir. Eu não quero decidir agora, eu vou aceitar mais tarde. Ou então, eu estou indeciso. Isso também é uma decisão. É a decisão de não aceitar o Senhor Jesus. Você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador ou está contra Ele. Um dos dois, não tem um meio termo. Não tem um meio termo. Então, se Paulo, né, pontou o laser beam lá dele para o Agripa. E agora, tu, Agripa, o que tu vai fazer? Ele disse, não, por um pouco tu me convenceste. Então, na hora que a Agripa está ali decidindo, nesse momento tem a Berenice, tem Paulo, tem Festus, mas no dia que chegar o julgamento dele, não vai ter ninguém ao lado dele. Ele vai estar sozinho na frente do Senhor. Aí ele não vai ter desculpa para dizer que não ouviu a palavra do Senhor, né? E não vai ter desculpa de dizer que não sabia que era pecado, né? Porque essa situação, todos nós teríamos que enfrentar esse julgamento, né? Mas, como já disse o nosso pastor Célio, já nos ensinou aqui no nosso estudo bíblico, né? Nós não vamos ser julgados pelo que fizemos ou o que deixamos. Nós já estamos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Vai ser só o quê? O galardão. Onde você vai? Vai ser para o time A, B, C, D. Meu irmão, o que eu quero é estar lá em cima. Eu não quero estar aqui embaixo. Né? Espero que você também tenha esse pensamento. Amém? Né? E agora, a gente vê aqui, né? O Paulo falando isso para as pessoas em volta. E no finalzinho, ele diz assim, no versículo 30, diz assim, o rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam sentados com eles. Né? Saindo do salão, comentavam entre si, este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Né?
Interessante aqui que a gente vê, quer dizer, que eu vejo, espero que vocês entendam também, né? Que Paulo, apesar de tudo, no finalzinho também, ele veio com uma jogada mestre. Lógico, pelo Senhor Deus, né? Porque ele disse que ele queria que as pessoas também em volta, todas aquelas pessoas que estavam escutando a palavra, aquela mensagem, não eram só 3, não. Todas as outras pessoas pudessem também receber essa mensagem, aceitar o Senhor Jesus Cristo, né? Somente que não queriam para eles o quê? As correntes. Fora isso, eu quero que vocês aceitem a palavra do Senhor, né? É por isso que eu estou aqui falando, né? E no finalzinho, eles dizem assim, que se esse homem, né, não tivesse apelado para César, nós poderíamos ter colocado em liberdade, né? Então você vê que você enfrentando pessoas, você enfrentando o mundo, você enfrentando, falando de Jesus, honrando o nome do Senhor, as pessoas não vão ficar pela sua costa dizendo: "Ah, ele fez isso, ah, ele fez aquilo, ah, ele não pode", não. Pessoas como essas pessoas aqui estavam honrando Paulo pela palavra que ele estava dizendo. Verdade? Né? E isso é o nosso, é a nossa base. É isso que nós, como os cristãos, deveremos ter. É ter essa convicção que Jesus está conosco, apesar dos problemas que nós vamos passar, apesar dos problemas que iremos enfrentar, nós nós seremos vitoriosos. Não interessa o que vai acontecer ou deixar de acontecer. Nós estamos no mesmo barco que Jesus. Nós estamos no mesmo barco que Jesus, né? Então, haverão problemas, haverão. Virão acontecimentos que não são da nossa vontade. Aí você vai perguntar, por que isso acontece? Até alguns meses atrás já falei sobre isso. Mas lembre-se sempre que Deus está no controle. Tudo tem um motivo. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam o Senhor Jesus. Não significam todas as coisas boas, todas as coisas. Nesse lado vai ter coisa ruim, talvez, né? E o interessante aqui, irmãos, é que eu principalmente colocando essa palavra aqui antes, eu já falei ainda há pouco. Eu pensava no meu bem, no bem da minha família, né? E a gente vai estudando, a gente vai vendo que a gente tem que falar o quê? Da palavra de Jesus. A gente tem que falar, espalhar a palavra de Deus, para que as pessoas... Nosso propósito é esse, é ser servo e ser mestre, né? E ser testemunha, ser servo e ser testemunha. Então, para isso que nós estamos aqui. Não é porque eu sou pastor, pastor Luiz é pastor, ou pastor Célio é pastor, ou o irmão é diácono, ou por causa disso, o irmão Jorge, não. Todos nós estamos aqui para ser o quê? Servos e testemunhas de Deus. Amém? E uma coisa, só que eu queria falar uma coisa que se você fosse há 8 anos atrás, antes de eu aceitar Jesus, eu estaria hoje, seria um dia muito triste para mim. Há 8 anos atrás, antes de aceitar o Senhor Jesus, se fosse acontecer isso, seria um dia muito triste para mim. Por um lado, seria um dia feliz. Por quê? Porque hoje meu filho nasceu há 30 anos atrás, é o aniversário dele. Mas hoje também é o dia da morte da minha mãe. Ela morreu há 1 ano atrás. Então, se fosse antes de eu aceitar o Senhor Jesus, eu estaria muito triste. Ah, por que isso aconteceu? Mas agora eu tenho certeza que porque antes da minha mãe falecer, ela aceitou o Senhor Jesus. E ela dizia, Senhor, me recolhe, Senhor, porque eu estou com muita dor, estou passando mal, Senhor, me recolhe. E graças a Deus ela aceitou o Senhor Jesus antes, né, dela falecer. Então eu tenho a esperança que Deus cuida da gente. Eu tenho esperança que eu vou encontrá-la também lá em cima. E eu quero que vocês também orem, né? Eu achava muito difícil a minha mãe aceitar, porque ela era católica desde criancinha. O nome dela, eu já falei, era Maria de Nazaré, né? Yesu sama no nome Maria. E ela foi criada naquilo também, como eu fui criado também.
mas 2 semanas antes dela falecer, ela aceitou o Senhor Jesus. Né? A gente tem que orar até o fim. Irmãos, nós 8 anos atrás, ainda bem que o Senhor Jesus não veio ainda antes disso, né? Senão já estava fora da linha, né? Todos nós aqui estamos salvos? Sim. Nosso irmão mais antigo que nós temos aqui, né? Nosso irmão Tommy, né? Aceitou o Senhor Jesus. Não interessa se é novo, se é meia idade ou antigo, mas temos a esperança também de encontrá-lo lá. Né? Não vai ser igual como nós estamos aqui, né? Não vai ser minha esposa, não. Não vai ser diferente, porque nós estaremos em forma de espírito, é uma maneira diferente. Mas a esperança que nós temos é essa, que nós vamos encontrar lá em cima. E para isso nós precisamos aceitar o Senhor Jesus agora. Fala para o seu amigo, para a sua amiga do trabalho. Fala, irmão. Eu não vou falar, eu vou estar com medo. Paulo teve medo de falar na frente, podia ter sido decapitado naquele dia. Não. Ele continuou falando, Fala para o seu amigo da escola, para o seu amigo do trabalho, para o seu amigo, talvez, de pescaria, ou sei lá, né? Fala, irmão. Se eu falar, ele vai ficar com raiva de mim. Você fala. Quem trabalha é o Espírito Santo. Amém? Eu vou encerrando a nossa palavra por aqui, tá? Eu agradeço e espero que essa palavra seja no fundo, toque no fundo do coração de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus e aleluia por isso. Obrigado, pastor, pela palavra. Né? Eu quero já de antemão. Terminou cedo hoje, mano? Vamos estudar. Não, tá certo. Amém, irmão? Eu pedi a Deus sempre que Deus dê a nossa direção, através do Espírito Santo, porque nós precisamos sempre da direção dele. Nós trabalhamos para ele, o dono da igreja é ele. Amém? Então ele faz conforme ele quer, da maneira que ele quer e como ele quer. Amém? Eu quero já de antemão já colocar a vida do Diácono Jorge nas orações de vocês, porque ele vai estar ministrando semana que vem, né, dia de Santa Ceia. E na próxima semana, no dia 13, sábado, dia 13, nós vamos começar uma série muito importante para a igreja, que é Sarando a Nossa Alma. Nós vamos entrar Nunca pensei que o Espírito Santo ia me levar numa profundeza desse tipo, mas ele está revelando coisas importantes. Uma das coisas que o Espírito Santo me revelou é que muitas vezes, quando nós caímos constantemente no pecado, significa que a nossa alma, neste pecado, ela precisa ser curada. Se ela não for curada, ela vai sempre trazendo este mesmo problema para a nossa vida. Então, nós precisamos sarar essa área da nossa alma, que é uma parte importante. A igreja, nos dias de hoje, ela tem trabalhado muito na parte física, na carne do ser humano. Amém? E nós temos que entender que a carne, simplesmente, ela vai manifestar aquilo que a alma está projetando nela para que ela manifeste. Amém? Então, nós precisamos entender que a carne, ela é importante. Mas muitas vezes nós parecemos, né, como crente, andamos como crente, falamos como crente, mas não temos um coração de crente. Né? A nossa alma ainda não é de crente. Né? E o que acontece? Quando essa pessoa sai da igreja, ela volta a viver do mesmo jeito que ela vivia antes. Mas uma pessoa que tem uma alma curada, por mais que esteja fora da igreja, ela continua sendo crente. Amém. Sim. Amém. Sim. Então nós precisamos nós vamos entender bastante essas coisas. A portas espirituais que levam a adoecer a nossa alma. Nossos olhos são portas, nossos lábios são portas, nossos ouvidos são portas da nossa alma. Né? E que nós temos que ter cuidado com o que ouvimos, com o que falamos e com o que vemos. Né? Então tudo isso afeta diretamente a nossa alma e a nossa alma precisa ser curada. Tem problemas na nossa alma que foram desde criança, desde que você nasceu, né? Problemas que os seus pais colocaram na sua alma, coisas que você viu na sua infância que danificaram a sua alma, que precisam ser tratados. E muitas vezes esses problemas de infância, né, ele está prejudicando a tua vida como adulto. E nós vamos sarar isso através da palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos Amém.
Amém, Senhor. Para nós encerrarmos, estamos orando, né, ao Senhor. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, diante da tua graça e da tua presença, Senhor amado, quero colocar a tua igreja debaixo das tuas mãos. Obrigado, Deus, pela tua palavra revelada e falando nesta noite. Senhor amado, venha colocar, Senhor amado, o teu Espírito Santo trabalhando, Senhor amado, em favor da tua igreja. Acalma os teus anjos ao redor dos teus filhos. Que possamos, ó Deus, regressar aos nossos lares, Senhor amado, cuidados, guardados e protegidos pela tua presença, Pai. Sim, Senhor, Que em nome de tenhamos uma Jesus, semana Senhor. de vitória, Pai. Uma semana, Senhor amado, de manifestação do teu Espírito Santo. Uma semana, Senhor amado, de viver o sobrenatural do Senhor manifesta na nossa vida, Pai. E que todas as coisas, ó Deus, que o Senhor tem planejado para nossas vidas, Sim, que o Senhor, Senhor em tem nome de Jesus, guardado para nós nossas pedimos. vidas, Senhor amado, o Senhor começa a despejar sobre nossas vidas, Deus, e que possamos viver, Senhor amado, realmente a abundância do Senhor sobre as nossas vidas. É que eu te peço em nome do de Senhor Jesus, Cristo, amém, Senhor. Obrigado, abençoa Senhor. a tua igreja, Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor possa profetizar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai amado, nós Amém, declaramos nessa noite, Deus, a vitória, no nome do Senhor Senhor Filho. Jesus, amém, Senhor. Amém? Amém, Senhor. Está encerrado o nome de Jesus.